Você sabe o que é oração? Você já parou para refletir se Deus ouve a tua oração? Você sabe qual é a principal motivação que nós devemos ter para orar? Você sabe qual é a postura que nós devemos ter acerca da oração? Temas como esse nós vamos abordar a partir de agora. Normalmente, muitas pessoas encontram grande dificuldade para orar, porque quando fazem como se a oração fosse um monólogo, e não é. Ela é uma parte integrante de um diálogo. Diálogo é diferente de monólogo. Um diálogo é uma conversa entre duas ou mais pessoas. Um monólogo é um discurso de apenas uma pessoa. Pode ter um ou mais ouvintes, mas uma pessoa apenas fala. Daí pode ser compreensível porque muitas pessoas não oram ou oram pouco. Pense numa seguinte hipótese. Digamos que você está diante de uma pessoa e você começa a falar e a pessoa não manifesta qualquer resposta diante daquilo que você está falando. Não de discordância, não de concordância, é como se você estivesse conversando com um poste. A pessoa fica lá, parada. Pensa, será que uma comunicação, uma fala, uma emissão de mensagem vai durar muito? Será que você, diante de uma pessoa assim, que não manifesta qualquer tipo de reação acerca do que você está falando, você se sentiria estimulada a continuar falando, emitindo alguma mensagem para ela? Será que você se sentiria estimulado a voltar a a emitir qualquer opinião, qualquer manifestação diante dela? A oração, como elemento de um diálogo, ela deve ser precedida de uma firme convicção de resposta. A Bíblia diz em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando eu era pequeno, e antes de eu brincar, minha mãe me obrigava a fazer 3 coisas. Primeira, varrer a sala. Eu tinha que ajudar minha irmã nas tarefas de casa. Minha irmã fazia todo o restante, mas ela dizia: meu filho, você precisa ajudar a sua irmã. Então, a primeira coisa, eu tinha que varrer a sala. A segunda, eu tinha que ler um capítulo da Bíblia. E a terceira, eu tinha que orar. Então, quando eu ia varrer de qualquer jeito. Varria só por aquele caminho onde eu passava, porque meu foco não estava em varrer. Eu queria brincar. Quando eu ia ler a Bíblia, aquele capítulo que eu tinha que ler, eu lia rápido, da forma mais superficial possível, porque o meu foco não estava em meditar na palavra, mas sim em passar para aquela tarefa, cumprir aquela tarefa que a mim tinha sido estabelecida. Assim como orar, eu orava de qualquer jeito, porque o meu foco não estava na oração, em desenvolver uma oração, não. Meu foco estava em quê? Em brincar. Então eu fico pensando, será que muitas vezes, ou algumas vezes, ao menos, nós não agimos dessa maneira? Será que muitas vezes a gente tem o foco em alcançar algumas coisas, em alguns objetivos da oração, mas nós nos focamos especificamente na oração, na qualidade que a oração deve ter? Isso é muito importante, que a gente venha pensar, que a gente venha analisar, que a gente venha refletir, para que possamos corrigir a nossa postura, a nossa atitude diante da oração. Quando nós buscamos atingir uma qualidade na oração, sabendo que ela é um elemento de um diálogo, de uma conversa entre um emissor e um receptor, havendo uma transmissão de mensagem e com a expectativa do retorno dessa mensagem. Quando a gente investe na qualidade da oração, a gente passa a ser dirigido pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que precisa dirigir as nossas orações. Veja que lá
em 1 João 5,14, diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Agora você pode perguntar assim, peraí, pedir segundo a vontade de Deus? Como é que eu vou adivinhar a vontade de Deus? Irmãos, não é uma questão de adivinhação, mas uma questão de inspiração de vida divina. É uma questão de inspiração do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, irmãos, esse Espírito Santo que habita em mim e habita em você é que precisa nos dirigir, nos conduzir em oração. Aí nós passaremos a ter uma qualidade. E quantas vezes a gente começa a orar e a gente não sabe o que pedir. Muitas vezes a gente é motivado por aquilo que a nossa expectativa, ou a nossa necessidade, ou a nossa aflição, que estamos passando naquele momento. Mas mais do que isso, nós precisamos pedir que o Espírito Santo venha nos conduzir em oração, para que nós possamos fazer isso com sabedoria, com eficácia, para que a oração ela venha alcançar o propósito para o qual ela foi concedida a nós por Deus. Bom, esses foram pontos iniciais acerca da nossa abordagem acerca da oração. Nos próximos vídeos, nós vamos continuar abordando aspectos imprescindíveis e importantíssimos acerca da oração. Tais como: você já parou para pensar se Deus ouve a tua oração? Será que Ele ouve e olha? Que eu não estou falando, será que Deus vai atender a tua oração? A questão é, será que Deus ouve a tua oração? Será? Já parou para refletir? Já parou para pensar nisso? Questões como essa nós abordaremos a partir do próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida, a sua mente, que o Espírito Santo te conduza em entendimento, em esclarecimento, em convencimento, em transformação por meio da palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.